Gente, na aula passada a gente viu sobre os laços de repetição e dando prosseguimento eu vou falar para vocês sobre uma coisinha chamada de controle de fluxo, tá bom? Então veja bem, desculpa, controle de fluxo não, sobre laço de repetição. Olha só, às vezes a gente precisa executar um conjunto de comandos várias vezes. Por exemplo, digamos que eu quero entrevistar todos os alunos de uma escola qualquer. Então, ao todo, a gente tem aí por volta de 30 alunos. Opa, deixa eu ver aqui o que foi que não funcionou. Prontinho, aqui agora foi. Então, a gente tem 30 alunos, certo? De uma turma qualquer, uma quantidade pequena. Mas se você parar para prestar atenção, a gente vai ter que ler o nome, a idade, o ano no qual ele cursa e a cidade de onde vem. São 4 informações que eu preciso ler dele. Então, considerando que eu vou fazer isso em 30 entrevistas, eu vou ter que repetir esses 4 passos 30 vezes. Ou seja, ao todo, eu tenho 4 passos que vão ser repetidos 30 vezes, então eu vou ter um total de 120 linhas de comando só para poder pegar os dados dos alunos. Então imagine agora que eu passo para da turma, eu passo agora para a escola para poder pegar 300 alunos. Então agora eu tenho 1.200 passos no meu programa. Então vamos pela lógica simples, vamos dizer que eu tenha como fazer isso daqui, certo? Tanto faz o 1.200, tanto faz o 120 que estava antes, eu tenho como fazer isso com 5 linhas de comando apenas, só com 5, tá certo? Então, nessa situação, entendeu? Nessa situação, isso se aplica a essa situação, eu tenho como fazer com 5, na verdade eu preciso de mais 2, e eu vou explicar por que eu preciso dessas mais 2. Mas a lógica aqui é que ao invés de ter 1.200 passos, eu vou ter 7. Aí se eu precisasse entrevistar uma escola com 3.000 alunos, certo? Ia ser 4 vezes 3.000, que ia dar aí 12.000 passos. Não tem problema, mesmo com 12.000 passos, eu só ia usar 7 linhas. E essa é a lógica do laço de repetição, certo? Então, basicamente, se não existissem os laços de repetição, a gente teria que executar a leitura do nome, da idade, do ano onde ele está, da cidade de onde ele vem, e depois que a gente acabasse, quando passasse para o próximo aluno, a gente começava de novo em uma outra entrevista, lendo o nome, a idade, o ano e a cidade onde ele vem. Depois a gente passava, pegava o nome, a idade, o ano e a cidade de onde ele vem de outra pessoa, e por aí a gente seguia incessantemente. Então, visando evitar esse trabalho, esse martírio, a gente utiliza um comandozinho chamado de while, tá certo? While. O while, ele serve justamente para repetir. Por isso o nome, laço de repetição. E ele funciona da seguinte maneira: a gente coloca o while, logo do lado a gente insere um teste, e todas as vezes que esse teste der verdadeiro, tá certo? Ou true, tá bom? Verdadeiro ou true, os comandos que eu colocar logo abaixo do while, lembrando que tem um recuo aqui, né? Os comandos que eu colocar logo abaixo do while vão se repetir. Tudo bem? Então, enquanto o teste for verdadeiro. Nessa situação aqui, eu teria o seguinte: digamos que eu tenha 30 alunos. Vou pegar o primeiro exemplo aqui de 30 alunos. Então, eu vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de QA, quantidade de alunos, recebe 30. Tudo bem? E aí eu vou dizer, enquanto a quantidade de alunos for maior do que 0, eu vou fazer o quê? Eu vou ler o nome, ler a idade, ler o ano e ler a cidade de origem.
Então, enquanto o QA for maior que zero. Então, agora observe, ele é 30, não é? 30 é maior do que zero? Sim. Então, o teste vai dar true ou verdadeiro. Se vai dar verdadeiro, esses comandos aqui, certo? Esses comandos vão se repetir. Então, observe que é o seguinte, todas as vezes que ele chegar na última linha, ele vai voltar para o while para poder fazer a pergunta do teste de novo. Então, observe, o valor é 30. É maior do que zero? Sim. Executa. Chega no final, volta para o começo. Qual o valor? 30. É maior do que zero? Executa. Volta para o começo. Note que isso daqui vai se repetir infinitamente. Então, eu preciso de mais uma linha de comando, além das coisas que eu pretendo fazer, manipulando a minha variável a fim de chegar na condição de parada. Então, eu tenho que levar o QA de 30 até a zero. Então, eu faço o que com ele? Eu digo que a minha variável QA, certo? QA vai receber o seu próprio valor menos 1. Então, com essa linha aqui, eu estou fazendo que depois que os comandos executem, ele pegue o valor, que é 30, e diminua 1. Ele volta e pergunta agora, 29 é maior do que zero? Sim. Então ele executa, chegando aqui no final agora é 29 menos 1. Então 28 é menor do que zero? Sim. Executa e depois 28 menos 1. E vai assim até chegar em zero. Quando chegar em zero, ele vai de novo fazer a pergunta, certo? Então, 0, vou chegar em 1, vamos pegar em 1 para poder a gente entender. 1, tá certo? Então, 1 aqui é maior do que 0? Sim, ele vai executar os comandos e, por último, executar esse. 1 menos 1 vai dar 0. Lembrando que quando chega na última linha, ele volta e pergunta de novo. Perdão, agora é 0. 0 é maior do que 0? Falso. Se é falso, ele não executa mais isso daqui. E aí vem a questão, né? Eu tinha 30. E se agora fossem 12.000? Vamos botar aqui. Era só trocar o 30 por 12.000. Note que eu não preciso mexer mais nada. E se fosse por 1 milhão, era só trocar por 120.000. Aqui, 1.200.000. Pronto. Era só trocar um valor e o restante continua do mesmo jeito. Então, o laço de repetição ele serve justamente para poder poupar e impedir que a gente insira uma quantidade agressiva de coisas que vão se repetir, certo? E o código fique mais legível, mais fácil de trabalhar. Então, vamos passar lá para o Atom. Cadê ele aqui? E vamos fazer um teste. Tudo bem? Olha aqui, já tinha um teste até paradinho aqui, mas vamos pagar ele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler o nome de 5 pessoas, tá certo? Então eu teria duas alternativas, seria input, digite seu nome e repetir esse código 5 vezes. Repetindo esse código aqui 5 vezes, eu teria retrabalho, certo? Esse retrabalho é justamente o que eu quero evitar. Então, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ao invés de ter o meu retrabalho, que é isso aqui, 2, 3, 4, 5, eu vou trocar por uma variável de controle, que pode começar no valor que eu quiser, certo? E vou fazer um laço de repetição. Enquanto x for menor do que 5, input, digite seu nome, certo? Então, com isso, com essas linhas que estão aqui, 2, 3 linhas de código, eu substituo essas 5. Então, a lógica é justamente, se eu precisasse aqui agora de 10 linhas, eu teria esse código, e aqui embaixo eu só precisaria fazer essa alteração. Tudo bem? Então, lembrando, não pode esquecer de manipular a variável, certo? Então, eu estou no 0 e preciso chegar no 10. Então, eu vou fazer a variável subir 1.
Então, todas as vezes que ele executar esta linha de comando, ele sobe 1, até chegar no 10, que a condição para e ele interrompe. Tudo bem? Então, vou trocar esse código aqui só para a gente ver funcionando. Digamos que eu não quero mais ler o nome das pessoas, eu quero mostrar o valor de x. Então, vou pressionar F6 e aí ele mostra. Note que ele vai até 9, mas ele começa do zero, tá? Então, são 10 repetições. 2, 4, 6, 8, 10. Tá tudo bem? Então, o x, ele é um valor válido dentro do laço de repetição. A gente pode brincar com esse valor aqui para bastante coisa. Por exemplo, print tabuada do 8. Então, vai ficar desse jeito aqui. Vou usar uma formatação aqui. Então, eu quero imprimir. Deixa eu ver. A tabuada do 8 vai ficar 8 vezes x é igual a 8. Opa! 8 vezes x. Tudo certo? Então, olha aí. 8 vezes 0 até 8 vezes 9. Vamos mudar isso? Começar do 0 mesmo, mas menor do que 11. Vou achar na tela. F6. Prontinho. 8, 16, 24 até 80. Então, o laço de repetição funciona direitinho. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer todas as tabuadas, certo? É um exemplo bacana para poder a gente trabalhar o conceito de alinhamento dos laços de repetição, certo? Então, se não me engano, a gente vai usar também dentro dos controles de fluxo. Então, eu já mostro para vocês o alinhamento e o encadeamento dos laços de repetição e dos controles de fluxo, tudo de uma vez só para você. Com esses conhecimentos que a gente tem aqui, a gente já consegue fazer uma coisa bem bacana. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar mais umas 2 coisas para vocês e aí a gente vai construir uma coisa bacana com isso, vai fazer um sisteminha funcional em cima disso daí. Tá tudo bem? Então, tudo jóia. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, podem postar dúvida lá que a gente tenta resolver bem rapidão. Até mais.